Olá, no Dois Pontos de hoje vamos conversar com os escritores Carlos Nóbrega e Raimundo Neto. A poesia de Nóbrega é lírica e trata do cotidiano com sutileza incomum. Vencedor de vários prêmios literários, mas ainda pouco conhecido entre nós, já publicou 4 livros de poesia, sendo Breviário e Árvores de Manivelas os mais recentes. Já a prosa de Raimundo tem se voltado para a Fortaleza Antiga. Com crônicas publicadas em periódicos e seu romance Um Conto no Passado, Cadeiras na Calçada, ele ressuscita personagens e relembra episódios e imagens de uma Fortaleza provinciana e tímida. Com eles, vamos conversar aqui sobre suas publicações, o processo criativo, suas leituras e releituras. Não perca agora este papo amistoso entre Raimundo Neto e Carlos Nóbrega. Nóbrega, a minha experiência com literatura começou em 2004. Né? Eu tinha decidido escrever um livro, que era Um Conto no Passado. Eu sabia que escrever um livro que tivesse como pano de fundo a história de Fortaleza, alguma coisa relacionada a Fortaleza. Mas, um belo dia eu sentei, comecei a escrever, executar o livro, e quando eu terminei o livro eu vi que ele se tornou outra coisa, ele se tornou um romance, e eu gostei muito da proposta, procurei apoio. Na época, é difícil encontrar apoio aqui na cidade, você sabe disso. E participei do edital da Secult, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, e ganhei um prêmio em primeiro lugar em romance. E com isso esse livro foi publicado. Então, foi esse livro, que é Um Conto no Passado, que foi a partir dele que eu comecei a ingressar no mundo da literatura. Né? Na realidade, eu nunca tinha feito nenhum trabalho antes, eu já tinha escrito poesias, mas uma coisa muito de gaveta, né? Então eu comecei como romance e através de um evento que houve também da Secult, da qual eu participei, eu comecei a conhecer pessoas que eram do meio e a partir daí a gente começou a se engajar nesse movimento. A minha é muito mais antiga, né? A minha primeira experiência com literatura. Eu acho que o que aconteceu comigo foi assim, eu era um menino muito elevado, muito danado, e quando eu fazia uma coisa muito grande, eu quebrava uma coisa de propósito, coisa assim, minha mãe me entregava um jornal e me entregava uma agulha para eu furar todos os As, ou todos os Es, ou todos os Is. Então, como eu ficava de castigo paradinho ali, eu começava a ler aquela coisa. Aos 14 anos eu ganhei um concurso de literatura no colégio que eu estudava. Eu escrevi uma espécie de conto, era uma crônica, não me lembro muito bem. E depois disso, a partir de então, eu não parei mais de escrever, mas escrevo de uma maneira bem diletante, bem amadorística, não tenho nada mais, não levo demais a sério isso não, né? Todo bar, tô bebendo uma cerveja, vem a ideia, a gente bota ali no papel, guarda dentro do bolso, no dia seguinte passa para o computador. E nessa brincadeira foram construídos 4 livros, ganhei um prêmio interessante, um prêmio importante, que foi o Minas de Cultura, em 94. E continuo fazendo desse mesmo jeito também, sem mais, sem querer mais do que o que eu já fiz. Né? Do livro Árvore de Manivelas, eu vou ler Dança Árabe. Da tua estreita cintura extrairei geometrias. Os olhos que estão te vendo pensam palavras vermelhas. Entre invertidos parênteses, teu ser se desencadeia. Da tua cintura eu queria recortar meus meninos. A tua cintura que cinge almas que não são minhas. A cada brusco meneio desprendes frutos de orgulho e grandes ós de ciúme se calam no peito dos homens. Ricos cordões e fivelas pendem da tua cintura. As folhas da amoreira dela caem maduras. Olhos de sentinela ardem de insônia por ti. Para que serve a poesia? Eu acho que a poesia serve para bater fotografias de sentimentos, para as pessoas se refinarem com relação a esse sentimento. Eu acho que a poesia serve para... essa pergunta tá difícil, viu? Mas poesia, eu faço poesia de uma maneira agradável, eu faço porque realmente gosto de fazer, não tenho... Na verdade, a poesia serve para eu me divertir com ela. Eu me divirto com a poesia que eu faço. A poesia, assim como arte de uma forma geral, eu acho que ela serve para ampliar a dimensão do ser humano. Né? Eu acho que a arte, de uma forma geral, ela não tem que servir para nada, ela não serve a ninguém. Né? Ela é livre, como nossa alma também é para ser livre. Né?
E é por isso que eu acho que há tanto preconceito contra as questões culturais, no sentido de quem é artista geralmente é vagabundo, é desocupado, porque na realidade nós vivemos num sistema onde se você não fizer nada que dê dinheiro, que produza dinheiro, não tem valor. Quando na realidade eu acho que a arte, ela defende o direito de não servir para nada, porque o servir dela é um servir amplo, é um servir que é uma coisa de crescimento humano, espiritual. O meu processo criativo é uma coisa que foge até de mim, porque eu tenho até medo, porque eu digo muito para as pessoas que eu crio intuitivamente. Todo o meu trabalho é intuitivo. É uma coisa que de repente vem, que chega, e aí quando chega eu tento elaborar. Antigamente não, antigamente eu não tinha preocupação, não mostrava nada para ninguém, não tinha tanta preocupação. Hoje eu já me preocupo mais. Ou seja, eu acho que o autor ele tem uma certa responsabilidade para com a pessoa. Não quer dizer que você vai fazer um trabalho para esse fim, né, que você não teria sentido. Mas você passa a imaginar o que as pessoas, o que pode fazer na vida das pessoas, se isso vai mudar alguma coisa na vida das pessoas. Então, eu falo muito que, embora eu saiba que a arte e a literatura, no nosso caso, ela não tem compromisso de ser educativa ou ser informativa, mas eu gosto que seja. Eu gosto que ela tenha uma função, que ela seja além do que aquilo que ela passa com a beleza da palavra, que também fica algum conteúdo, alguma coisa, embora não me prenda exatamente a isto, né? Então, quando a ideia vem, de repente é através de uma situação, uma coisa interessante, eu começo a pesquisar. Eu pesquiso, quando eu uso o personagem, eu pesquiso sobre aquele personagem, o que é, e tento criar o ambiente na qual aquilo está inserido, para poder ser o mais verdadeiro possível. O mais verdadeiro possível. Então é uma coisa que foge meio ao controle, mas que geralmente é feito com muito consumo, né? As pessoas às vezes não sabem como o trabalho consome a gente. Né? A gente parar e ler, reler, desacredita, passa uns 10, 15 dias para poder ler de novo, para não ver como autor e sim ver o texto como leitor e dizer, puxa, aqui pode ser mais apurado, posso tirar isso. Então é um trabalho realmente difícil. O meu processo criativo, Raimundo, é a base do estalo. Eu estou às vezes dentro do ônibus, eu estou andando, estou caminhando, tal, então vem a ideia, eu anoto em algum canto, às vezes até na carteira de cigarro eu anoto e levo para casa para poder fazer um trabalho de lapidação. Entre os compromissos que você falou que a arte deveria ter, tem um que eu acho que para acrescentar, que seria não um compromisso inteiro com a verdade, porque se você for fazer só verdade, você está fazendo história ou está fazendo, né, geografia, se você estiver falando sobre um lugar, etc. E eu tenho um texto aqui que é uma metáfora sobre a reprodução, e o nome desse texto é O Voo Galado. Ele é uma mentira, porque ele começa dizendo que apenas uma das partes é capaz de fazer essa reprodução. Então diz, o voo galado. O pênis apenas do pássaro macho traz penas por penas, penugem, penacho. O ovo renovo que leva seu voo, eleva seu olho, revela seu rastro. Depois dele morto, depois dele gasto. O que é uma mentira, né? Mas existe uma certa musicalidade, uma sonoridade, um ritmo legal. Da revista Caos Portátil, um almanaque do Contos, número 4, Cafarnaum. Tumulto. As lágrimas borbotam embaralhadas à turba nervosa. A multidão confusa especula, agoniza, sussurra, trava um cabedal de conhecimentos fúteis, vãos, apocalípticos. As sombras sobras aflitas dos espíritos projetados diluem-se sem cores, num séquito de inquietudes, enquanto carrega-lhe na face plácida o susto do instante, coração latente de esperanças. Lembrança, 1 minuto. Se tivesse há 1 minuto, se tivesse. A rua toldada por nuvens frias, frescas e francas, sentiu o anuvio dos pensamentos fracos, hipócritas. Ela, deitada ao colchão negro de uma ambição esquecida, não mais sofria. Pendia para o lado o pescoço livre, desejado, vivo. A mulher era branca, com a brancura da paz e ainda pagara com castigo por encarecer a imagem gêmea rente no espelho. Tumulto. O grito estridente das luzes vermelhas, sanguíneas, anunciando o caos, a vertigem, a ponta do abismo, o sacrifício. A cidade chora o pranto em carne, embaraçada em forma de pegadas na lama. Tumulto esquecido, as pessoas caminham lentas, mórbidas, desesperançadas e se aligeiram, mesmo lanhadas, quando por fim despertam. Está na hora da novela.
Em respeito ao que eu estou lendo hoje, embora eu tenha recebido muitos livros, né, para ler, mas assim, eu tenho usado muitos livros de trabalho, porque eu estou escrevendo outro romance que também tem a ver com a Fortaleza, então eu estou pegando muitos livros de cronistas da cidade, livros de histórias, falando sobre vocábulos, costumes da época, personagens da época, para poder vivenciar mais isso. E afora isso, eu também sou um dos cronistas do povo atualmente, então as minhas crônicas, pela característica da linha que eu escolhi, elas exigem uma pesquisa, né? Porque eu sempre tento resgatar personagens, pessoas ligadas à área de cultura e arte. E eu tenho lido muito sobre isso, sobre a biografia das pessoas e o trabalho dos personagens a qual eu elenco, né? Afora isso, eu estou lendo muito Machado de Assis, eu estou relendo Machado de Assis, muitos textos que eu não tinha acesso anteriormente, que eu estou tendo hoje, né? Porque envolve o trabalho que eu estou desenvolvendo. Bom, no meu caso é o seguinte, de uns dias para cá, eu conheci muita gente boa que está fazendo literatura aqui no Ceará. Nilton Maciel, o próprio Raimundo, o Felipe Barroso, e por incrível que pareça, pela primeira vez eu estou começando a ler autores cearenses. A não ser os clássicos, aquela história toda que você lê. Estou lendo, e é uma grata surpresa para mim, porque a qualidade da produção dessas pessoas, Pedro Salgueiro, etc. Tal, é muito apurada, existe muita arte, está muito bom a produção que está se fazendo no momento aqui no Ceará, apesar das dificuldades de editora, etc., mas está muito bom o que as pessoas vêm fazendo. Agora, especificamente sobre poesia, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito aqui no Ceará, que é o Horácio Dídimo. Eu acho que ele foi a primeira experiência para poder me ensinar como é que se faz micropoesia. Ele escrevia os textos na década de 80, eu li alguns livros dele, e realmente eram mínimos. Mas, independente disso, eu estou lendo muito Mário Quintana, e o que todo mundo lê, né? João Cabral, Carlos Drummond. O Dois Pontos vai para um breve intervalo e voltamos já, com Carlos Nóbrega e Raimundo Neto. Continuamos conversando com os escritores Raimundo Neto e Carlos Nóbrega. Agora vamos saber o que eles acham da escrita na internet e o que eles não leram e não gostaram. Não é que eu não li e não gostei. Eu tenho muita... Pode dizer eu não, viu? Não, eu tenho procurado sempre ler o máximo possível, mas eu leio devagar, eu leio muito devagar, porque eu sou uma pessoa que sempre quando eu estou lendo, eu estou trabalhando. Eu já vou lendo e vendo o que é aquilo, o que é aquela imagem, o que é aquela situação, ela pode ser aproveitada. Eu tenho eu me desconcentro, eu viajo, né, nessa coisa do que eu leio. Tem muita coisa que eu não li ainda, mas depois que eu me engajei mais no movimento literário, eu bloqueei essa coisa de eu não vou ler isso, não vou ler aquilo. Eu tento ler um pouco de tudo. Muitas vezes até uma leitura superficial, tem coisas que eu leio e digo, isso que eu vou reler depois no futuro. Mas eu tenho procurado ler tudo para poder não ficar aquela coisa do ranço, de paradigmas, tentando quebrar um pouco. Às vezes eu leio aquilo que eu acho até que eu não gostaria de ler, mas vou ler e experimentar. E às vezes a gente se surpreende realmente descobrir coisa positiva, né? Por exemplo, poesia. Poesia é uma das coisas que eu menos leio. Né? Eu tenho muito, porque a gente vê muita coisa ruim em poesia. Né? É um gênero muito difícil. E há um excesso de publicação aqui de poesia, e muita coisa que não tem. Mas eu tenho procurado ver e tenho descoberto muitas coisas positivas, realmente leitura de qualidade, até mesmo de autores cearenses. O que é que eu não li e não gostei? O que é que eu não estou lendo e não estou gostando? Uma pergunta que eu não vou saber responder agora, não. Eu posso dizer que o que é que eu estou lendo e estou gostando. Eu descobri um filósofo cearense que não quer ser chamado como tal, né, que é o Manuel Soares Bucão, e ele realmente tem
uma produção filosófica mesmo, ele faz uma análise, se diz apenas escritor sobre filosofia, mas não, eu acho que ele tira conclusões muito interessantes e já tem mudado, inclusive, de cabeça de amigos meus, os textos que eu tenho mostrado para eles. Ele, eu estou lendo e estou gostando. Hoje em dia está sendo muito divulgado, inclusive é uma questão que está sendo muito debatida, geralmente em todos os eventos, é a questão da literatura na internet, né? Ou seja, a literatura eletrônica, a literatura versus a literatura impressa. Tem muita gente que diz, o livro vai acabar, será que o livro vai acabar e tal? E tem muita gente que defende uma ala mais conservadora, que diz que o importante é o livro, o papel, né? E tem outros que dizem que não, que isso vai acabar, que no futuro vai ser tudo eletrônico. Eu, particularmente, eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que a internet está sendo uma coisa muito positiva porque ela favorece que as pessoas tenham acesso. O livro hoje ainda não é uma coisa barata. Então ela permite até que pessoas que não tenham muito conhecimento no trato com a internet em si, ele consiga publicar blogs ou criar, de repente, pequenos sites, sítios literários, né? E há uma proliferação muito grande disso. O grande problema que eu vejo é que é uma ferramenta fantástica, mas que muita gente usa de forma amadora, começa, não termina, não atualiza, não dá continuidade. E na ânsia, muitas vezes, de publicar, às vezes as pessoas não se preocupam com o apuro do texto que estão publicando. Então, você vê muito entulho literário, né? Muita coisa que, de repente, não tem grande valor. Por outro lado, você se surpreende com muita coisa boa. E também com a velocidade da própria ferramenta. De internet eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é o meu endereço eletrônico da Caixa, do trabalho que eu tenho. Mas tem o Jornal da Poesia, que eu não sei se vocês conhecem, e tem alguns textos meus, que não foi posto por mim, a pessoa pegou e alimentou. É bem interessante aquele Jornal da Poesia, tem muita coisa de muita gente e vale a pena as pessoas acessarem e dar uma lida ali. Aí, me diga uma coisa, como é que você consegue fazer um livro em 5 dias? Bom, na realidade, essa foi a realidade do conto no passado, né? Foi escrito em 5 dias. Eu não faria de novo isso não conseguiria fazer isso de novo não. Inclusive, o segundo que eu estou fazendo já faz meses que eu estou só pensando nele. Mas assim, eu decidi escrever esse livro, eu tinha 14 anos de idade. Foi quando eu assisti acabarem com um prédio aqui de Fortaleza, que era a Itapuca Vila, lá Guilherme Rocha, que era lindíssimo, foi construído no começo do século XX e era belíssimo o prédio. E eu sempre gostei muito da cidade, e mesmo com 14 anos eu dizia, um dia eu vou escrever um livro sobre isso, falando sobre isso. E ele vai ter o nome de um conto do passado, a única coisa que eu... E passou muito tempo, passou... E toda vez que acontecia alguma coisa na minha vida, que havia uma transformação, eu dizia, puxa, por que eu estou fazendo isso? Eu devia escrever aquele livro. E eu não escrevia, repensava. Mas eu sou fisioterapeuta e eu sempre trabalhei muito com pessoas idosas, né? E eu sempre gostei muito de ouvir histórias. As pessoas contavam histórias da família, do que era, né? Então a gente conversava muito sobre isso, sobre esses temas. Embora eu lesse muito pouco sobre isso, eu não sei o que saía nos jornais, etc. Aí, em 2004, foi quando aconteceu uma situação na minha vida que eu disse, eu vou deixar tudo isso para lá, eu vou cuidar daquele livro. E eu sentei diante do computador, que o computador facilita muito esse processo, né? E comecei a escrever. Mas, na realidade, embora eu escrevi em 5 dias, eu passei uns 20 anos pesquisando, ouvindo histórias. E essas histórias caíram aqui. Ou seja, nesses 5 dias eu organizei esses 15, 20 anos de pesquisa, né? Aí saiu o livro, eu me surpreendi ao final, eu disse, puxa, o livro é outra coisa. Aí eu pensei, vou botar o nome dele de Cadeiras na Calçada, mas para não trair a ideia inicial, ficou um conto no passado, Cadeiras na Calçada. Morávamos numa casinhola de paredes caiadas à Rua Formosa, no centro da cidade. Era um pequeno imóvel de paredes geminadas, sem janelas laterais e com um pequeno quintal, o universo de minhas primeiras aventuras. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, naquela casa, ainda havia um pé de siriguela que minha tia plantara. Será que ele ainda está lá? Duvido muito. No centro de sua fachada, ladeada por 2 frontões, acima da cimalha, havia um grande trevo em relevo. Minha tia costumava dizer que era sinal de boa sorte. Através dos 2 jacarés na platibanda, eu e a meninada engelhávamos os dedos naqueles gostosos banhos de bica,
quando a chuva engrossava na cidade. Carlos, no primeiro Caos Portátil você tem um conto publicado seu. Eu queria saber assim, a sua experiência com prosa. É muito pequena, o Raimundo, mas muito pequena mesmo. Aqui e ali, por exemplo, eu escrevi isso aí porque uma pessoa me pediu para escrever para poder fazer parte da primeira revista, Caos Portátil. Foi de encomenda, né? Escrevi também uma peça de teatro, algumas peças de teatro, umas 2 ou 3 que eu joguei fora, mas uma delas chegou a participar de um concurso em Brasília, tirou o 3º lugar, tá ali coisa, né? Mas é muito raro. Às vezes eu penso em escrever um romance, às vezes eu penso, mas talvez eu não vá ter esse pique, não. Só se fosse em 5 dias. Em relação ao que eu releio, né, embora eu já tenha citado aqui o Machado de Assis, a obra completa do Machado de Assis, que eu estou relendo, até porque vai entrar no outro processo que eu estou criando, mas assim, eu tenho uma resistência, sempre tive uma resistência muito grande a autores internacionais. Eu não sei porquê, eu dificilmente leio autores internacionais. Eu fico preso aos brasileiros e geralmente eu estou sempre relendo, porque não sei se também com esse envolvimento mais agora dentro da literatura mesmo, conhecendo muitos autores e vendo de outra forma, a gente também lê de outra forma, né? E com a maturidade a gente vai mudando a percepção e você lê às vezes Senhora 3 vezes e você percebe que você vai encontrando coisa nova, né? Então eu estou relendo obras de José de Alencar, né? Lima Barreto, né? Lima Barreto tem muita coisa também interessante. Então eu estou preso mais ainda aos clássicos da literatura brasileira. Nóbrega, a Caos Portátil é uma revista que ela foi idealizada e criada pelo Jorge Pinheiro e Pedro Salgueiro. Ela está agora no seu 4º número, que vai ser lançado agora em julho. E ela foi criada com o objetivo de ser um almanaque próprio de contos, para contos, sendo assim a primeira revista cearense especializada no gênero conto, e a 2ª no Brasil, já que existe a revista Ficções, que pertence a 7 letras. Ela é mantida através do esforço da equipe, que no caso o Conselho Editorial, onde também faz parte, além de mim e do Geraldo Jesuíno, também tem o Nilton Maciel e o Pedro Henrique Saraiva Leão. E a gente desenvolve esse trabalho com uma certa dificuldade pela questão de captação de recursos, né, que geralmente quem faz essa parte é o Jorge Pinheiro, e nós temos o 3º número, ele foi financiado através do Centro Cultural Banco Nordeste, esse 4º número está sendo através do edital da FUNSET, e os 2 primeiros foram através da iniciativa privada, do Espaço Aberto, Colégio Espaço Aberto. Ela é uma revista que a gente gosta muito de afirmar que ela valoriza o texto. Nós não escolhemos os membros através do autor, e sim através do texto. E temos uma porta também de 70% do espaço destinado a autores jovens ou autores que não foram publicados, além de também provocar autores de outros gêneros, de outros tipos de linguagem, ou artística, ou outros gêneros literários, como poetas, a também ingressarem no conto. Do livro Outros Poemas, eu vou ler Ardor e Frio. Como que sente a pera ao sol e o alho ao solo, como que sente um seio à mão, assim minha mão. Como que sente o filho ao seio, o que sente o olho ao belo e o ombro à seda, assim tateio. Como que sente o Saara à sombra e o que sente um seio ao gelo, como que sente a sede à água, sente a pele pelo a pelo. Como que sente um cão ao cio, como que tem nas mãos um seio, sente a pele e o arrepio de ser ela o próprio seio. A conversa está boa, mas temos que encerrar. E aí, o que achou? Agradecemos pela sua audiência e mande sugestões e comentários para o nosso endereço eletrônico, @unifor.br. Até a próxima!